Nesta narrativa, serão revelados os detalhes completos da confissão que o padre Agustin Fuentes recebeu de Sor Lúcia, uma das 3 crianças pastorinhas que testemunharam a manifestação da Virgem de Fátima em 1957. O mundo foi testemunha de um encontro de extraordinária transcendência entre o padre Agustin Fuentes, encarregado das canonizações de Francisco e Jacinta Marto, e Sor Lúcia, conhecida por sua participação nas aparições da Virgem. Este encontro ocorreu em Portugal, especificamente no Mosteiro de Coimbra, e constituiu um sincero ato de confissão protagonizado por Sor Lúcia em relação aos enigmas de Fátima. Seu mensagem continha palavras que ainda ressoam nos corações dos devotos e crentes ao redor do mundo. Embora tenham permanecido ocultas por um extenso período, se este assunto despertar seu interesse, convidamos você a manifestar seu apoio e se juntar à comunidade com o propósito de receber conteúdos dessa natureza. Além disso, se considerar que esta narrativa pode ser do interesse de seus entes queridos, não hesite em compartilhá-la com eles. Quais foram as revelações surpreendentes que Sor Lúcia compartilhou com o padre Fuentes durante esse encontro divino? Ambos mantiveram um diálogo transcendental e altamente revelador, derramando luz sobre mistérios anteriormente velados relacionados aos enigmas de Fátima e às profecias da Virgem Maria. Essas premonições continuam exercendo uma profunda influência na essência espiritual e na fé das gerações futuras. Persistindo incólumes até os dias atuais, ao retornar às terras do México, o venerável padre Fuentes convocou um solene encontro com a mídia, no qual narrou as palavras transmitidas pela virtuosa Sor Lúcia. O reverendo padre Alonso, que havia exercido o sagrado ofício de arquivista de Fátima por mais de 16 anos, confirmou a veracidade do relato dessa conferência, com a devida aprovação episcopal, incluindo a do ilustre bispo de Fátima. Aqui apresentamos o testemunho do venerável padre Fuentes ao retornar de sua peregrinação no México, desejando compartilhar com a audiência a última conversa que teve com Sor Lúcia em 26 de dezembro do ano anterior. Ele a encontrou enclausurada em seu mosteiro, apresentando um aspecto extremamente afligido, com um semblante lívido e demacrado. Sor Lúcia inaugurou seu revelador discurso com estas solenes palavras: "Ninguém concedeu a devida atenção à vida, ó Pai venerável. A Santíssima Virgem está profundamente entristecida, pois nem os justos nem os pecadores deram a mínima consideração à sua mensagem. Os justos continuam em seu caminho sem atribuir a devida importância às suas palavras, enquanto os pecadores, sobre os quais ainda não desceu o castigo divino, persistem em suas transgressões, sem demonstrar preocupação com o aviso. No entanto, creia, ó Pai, Deus punirá o mundo de maneira desoladora. O castigo divino se aproxima e engloba o enigma que ainda não foi revelado. Pai, quantos dias faltam para a chegada do ano de 1960? Será um ano de profunda tristeza para todos. Ninguém poderá experimentar alegria se não se entregar à oração e à penitência. Não consigo fornecer mais detalhes, pois permanecem ocultos de acordo com a vontade da Santíssima Virgem. Somente o Sumo Pontífice e o Bispo de Fátima foram autorizados a conhecer o segredo, mas optaram por não revelá-lo para não serem influenciados. Esta é a terceira parte da mensagem de Nossa Senhora que permanecerá velada até o ano de 1960, revelando o que aguarda as nações e qual é a divina missão da Rússia.
Ao venerável padre, foi notificado em várias ocasiões que a Santíssima Virgem transmitiu aos meus primos Francisco e Jacinta que muitas nações seriam apagadas da face da terra. Ela expressou que a Rússia seria o instrumento escolhido pelos desígnios celestiais para castigar o mundo como um todo. Se não conseguirmos a conversão dessa nação atribulada, um confronto decisivo entre Maria e o adversário está próximo. Satanás está ciente de que está à beira de iniciar um conflito crucial com a Santíssima Virgem. Ele conhece o que é mais ofensivo a Deus e permitirá capturar um maior número de almas em um curto período. Portanto, ele utiliza todos os recursos disponíveis para prevalecer sobre as almas consagradas a Deus, reconhecendo que, dessa forma, as almas dos fiéis sem guia cairão mais facilmente em suas garras. O que ofende o Imaculado Coração de Maria e o coração de Jesus é a apostasia das almas religiosas e dos sacerdotes. Ele sabe que, por cada religioso ou sacerdote que abandonar sua santa vocação, muitas almas se precipitarão no abismo eterno. Assim, ele anseia apoderar-se das almas consagradas e busca corrompê-las de todas as maneiras concebíveis, sugerindo até um adiamento em sua entrada na vida religiosa. Daqui decorre a indiferença a uma vida interior cheia de aridez e a falta de entusiasmo diante da perspectiva de renunciar aos prazeres terrenos para se consagrar completamente ao Divino Senhor. O que aconteceu com os primos Jacinta e Francisco? Que a notícia se espalhe de que meus primos Francisco e Jacinta se entregaram em holocausto. Em cada aparição, a Virgem Maria apresentava um olhar profundamente entristecido e nunca nos concedeu um sorriso. Essa tristeza e apreensão que notamos em seu semblante penetraram profundamente em nossos corações, resultado das ofensas a Deus e das tribulações que aguardavam os pecadores. Nós, as crianças, ficamos desconcertados e, portanto, elevamos inúmeras orações e empreendemos vários atos de penitência. O que santificou meus primos foi a visão do abismo infernal. Qual era a sagrada incumbência que Sor Lúcia sentia em seu coração? Por esse motivo, ó Pai, minha divina missão não consiste em prevenir o mundo sobre o castigo terreno que se aproxima se não se inclinar à oração e à penitência a tempo. Meu sublime dever reside em lembrar a cada um de nós do risco de perder nossas almas e perseverar no caminho do pecado. Quanto tempo nos resta? Sor Lúcia também me disse, ó Pai? Não devemos esperar a convocação do Sumo Pontífice de Roma para exortar o mundo à penitência, nem devemos aguardar uma chamada semelhante de nosso prelado em nossa diocese ou das comunidades religiosas. Nosso Senhor recorreu inúmeras vezes a tais apelos, mas o mundo os tem ignorado completamente. Portanto, é imperativo que cada um de nós inicie a reforma espiritual. Cada um de nós tem a obrigação não apenas de redimir sua própria alma, mas também de socorrer todas as almas que Deus coloque em nosso caminho. O adversário, com toda a sua astúcia maligna, esforça-se para afastar-nos da conexão divina que emana da oração. Nossa salvação e condenação, ó Pai, são destinos que compartilharemos em comum. A Virgem Maria não revelou explicitamente que entramos nos últimos tempos, mas 3 razões me levam a abraçar essa crença. A primeira razão é que Sor Lúcia revelou que o adversário está à beira de travar uma contenda definitiva contra a Virgem Maria. Será um confronto em que uma parte emergirá vitoriosa e a outra será derrotada. Desde este momento,
devemos escolher qual lado seguir, seja o de Deus ou o do maligno. Não existem alternativas diferentes. A segunda razão é o que ela nos transmitiu a mim e a meus primos, que o Senhor determinou conceder ao mundo os dois últimos remédios contra o mal, o Sagrado Rosário e a devoção ao coração de Maria. Estes representam as duas últimas soluções viáveis, o que implica que não haverá outras. A terceira razão está nos desígnios da divina providência. Quando Deus, em sua sabedoria, busca corrigir o mundo, inicialmente, ensaia todos os recursos disponíveis quando percebe que o mundo faz caso omisso de suas mensagens. Oferece a última oportunidade de salvação através de sua Santíssima Mãe, fazendo-o com certo receio, pois, se esta última tentativa não surtir efeito, nenhum perdão do céu nos será concedido, e ficaremos manchados pelo que o Evangelho denomina um pecado contra o Espírito Santo. Este pecado se traduz em uma rejeição total, plena e voluntária da possibilidade de redenção que nos é apresentada. Não esqueçamos que Jesus Cristo é um filho extremamente piedoso e reverente para com sua mãe, e não tolerará que seu honor seja ultrajado e menosprezado. A história da Igreja atesta as terríveis penas impostas àqueles que ousaram atacar a dignidade da Mãe Santíssima, evidenciando como nosso Senhor Jesus Cristo sempre defendeu o honor de sua Mãe Celestial. Como podem redimir o mundo os dois meios que lhes foram concedidos para alcançar a salvação? A súplica e a oferenda, a repetição do Sagrado Rosário, nesses tempos derradeiros, conforme a Santíssima Virgem nos instruiu, adquiriram um novo poder. Fortaleceram sua eficácia de tal maneira que não existe problema algum, seja de natureza material ou espiritual, na vida pessoal de cada um de nós, em nossas famílias, nas congregações religiosas ou mesmo na vida das comunidades e nações, que não possa ser resolvido pela oração do Santo Rosário. Não há no mundo questão alguma, por mais complexa que seja, que não possa ser resolvida pela recitação do Santo Rosário. Mediante o Santo Rosário, obteremos a salvação e a santidade, consolaremos Nosso Senhor e alcançaremos a redenção de inúmeras almas, em que consiste a devoção ao coração imaculado de Maria. Em última instância, a devoção ao coração imaculado de Maria, nossa Mãe Celestial, implica considerá-la como o amparo da compaixão, benevolência e perdão divino. Ela é o único caminho seguro para alcançar o reino celestial. A reação da Igreja diante desta entrevista foi de extrema severidade e culminou na destituição do padre Fuentes de sua função eclesiástica. A conversa de Sor Lúcia, divulgada pelo padre, provocou uma enérgica resposta por parte da hierarquia episcopal de Coimbra, a diocese na qual se encontrava o mosteiro de Lúcia. Em resposta, a Cúria Diocesana emitiu um comunicado anônimo contendo graves imputações contra o padre Fuentes, alegando que este havia deliberadamente fabricado as confissões obtidas de Sor Lúcia. Além disso, o comunicado afirmava que a própria Sor Lúcia havia desmentido a veracidade das declarações divulgadas. Cabe destacar que, sendo um escrito anônimo, carecia de validade jurídica e foi considerado inválido de acordo com a lei eclesiástica no contexto mexicano. O arcebispo Manuel Pio Lopes e o cardeal José Garim Y. Rivera esforçaram-se em defender vigorosamente o padre Fuentes. No entanto, lamentavelmente, seus esforços não deram frutos,
e o padre Fuentes foi finalmente destituído de seu cargo como promotor da causa de beatificação de Jacinta e Francisco. Em seu lugar, entrou o padre Luiz Condor. As imputações dirigidas contra o padre Fuentes revelaram-se carentes de fundamento após investigações exaustivas e análises minuciosas adicionais sobre esta delicada questão. Tanto o padre Condor quanto o padre Alonso, duas eminentes personalidades na pesquisa de Fátima, chegaram à conclusão de que o padre Fuentes não havia alterado de maneira alguma os relatos de sua entrevista com Sor Lúcia. O padre Alonso, em particular, após ser nomeado custódio oficial dos arquivos de Fátima em 1966, inicialmente compartilhou as suspeitas de que o padre Fuentes havia fabricado intencionalmente as afirmações atribuídas a Sor Lúcia. No entanto, depois de uma década de investigações detalhadas nos arquivos de Fátima e numerosos encontros pessoais com Sor Lúcia, o padre Alonso experimentou uma mudança radical em sua opinião e apoiou a reabilitação do padre Fuentes. Ele afirmou que as expressões proferidas pelo padre Fuentes durante sua fala não apresentavam diferenças essenciais em relação ao que Sor Lúcia havia registrado anteriormente em seus múltiplos escritos já divulgados. Além disso, enfatizou que o verdadeiro conteúdo da entrevista, em sua opinião, não continha elementos que respaldassem o comunicado difamatório publicado por Coimbra. Se quiser ver mais histórias de fé como esta, escreva "Eu quero" aqui embaixo nos comentários. Até breve.